quero ler um texto hoje para o nosso momento da palavra de Deus, o Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 14, nós vamos ler do verso 22 até o verso de número 32. Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 14, do verso 22 ao 32, que diz assim: Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte, e ao anoitecer estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou dizendo: Tende ânimo, ou tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem. E Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ele teve medo. Então ele começou a afundar, a submergir, e ele clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. No domingo, no Dia das Mães, você que me ouviu pregar aqui, no caso na tua casa, você ouviu pregar uma palavra a respeito de fé e a respeito de sentimentos. E eu disse para vocês que fé e sentimentos são duas coisas totalmente opostas. Quando o tema é fé, são opostas. São coisas antagônicas, são forças antagônicas. Eu disse para vocês que a nossa impressão, o nosso sentir, as nossas percepções, elas não nos levam a um caminho e a um diagnóstico correto de Deus. Eu disse para vocês assim que quando a gente começa a sentir, o que acontece com a gente é que nós acabamos indo para um lado onde a fé da gente começa a ser derrubada, ser derrocada, ser destruída. Hoje, eu quero falar a respeito de uma outra situação. Hoje eu quero falar a respeito de uma outra coisa. Só que, ao mesmo tempo, são coisas que podem nos fazer duvidar também de Deus. Podem nos fazer duvidar daquilo que Deus nos promete, daquilo que Deus ele nos reserva, daquilo que Deus afirmou em sua palavra que nos daria. Só que de uma forma ou outra, no final de todas as coisas, no final de tudo, vamos dizer assim, o que nós vemos, o que nós vamos contemplar, o que nós vamos enxergar no final, tudo vai desembocar na questão da fé. O que nós vamos ver é que tudo vai desembocar na questão da fé que vai sendo diminuída, da fé que vai sendo aniquilada dentro da gente. A prova disso que nessa passagem, a prova disso que nessa história que tanto Mateus narra, como Marcos também narra, e o Evangelho em João, o evangelista João também narra essa história. No final aqui, quase no final da história, no penúltimo verso que eu li, o verso 31, Jesus ele dirigiu algumas palavras a Pedro, e a palavra, ou as palavras que Jesus dirigiu a Pedro foi o seguinte, diz assim o verso 31, imediatamente
estendeu Jesus a mão, segurou e disse a Pedro: homem de pouca fé, por que vocês duvidaram? Aliás, por que você duvidou? Por que você colocou dúvida naquilo que eu disse para você? Vem, Pedro, vem, ande sobre as águas. Então, hoje eu quero falar sobre a força dos ventos. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre as forças ou a força dos vendavais da vida. Eu quero falar sobre a força dos ciclones da vida, que batem contra o nosso barco, que batem contra a gente. E eu quero falar também sobre situações, porque eu vejo situações aqui que roubam a nossa fé, ou pelo menos tentam roubar a nossa fé em Jesus. Se as impressões, como eu disse no domingo, elas nos fazem duvidar de Deus, porque eu estou sempre sentindo isto, sentindo aquilo outro, sentindo outra coisa, sendo esse sentir, na verdade, ele é um modo subjetivo dentro de nós, de coisas que vão acontecendo para o lado de fora, de coisas que estão acontecendo na nossa vida, que fazem com que nós, dentro da nossa alma, passamos a sentir isso, a sentir aquilo. Agora, hoje, a situação é um pouco diferente. Muito embora eu entenda que o sentir, ele tem a ver com as coisas exteriores, mas hoje a situação é diferente, porque às vezes eu sinto sem estar acontecendo nada, eu estou sentindo. Agora aqui não, aqui hoje existe algo diferente, não existe a subjetividade, existe uma realidade, existem ventos contrários, existe uma força da natureza assustando, existe algo tocando na pele, e no caso aqui, na pele de Pedro e dos discípulos. Existem então aqui, do mesmo modo com os discípulos, existem para você e para mim muitas situações reais, que como os discípulos estão enfrentando aqui, que tocaram a vida deles, que tocaram a realidade deles, que tocaram o presente, o momento deles, que nos tocam também. Portanto, eu acredito que nada é diferente. A vida ela é sempre igual, o mundo ele sempre é igual, gente, no sentido de que aonde existe a vida humana, desde que o homem pecou, as coisas vão acontecendo, elas são iguais, o inimigo que tenta nos sufocar, a dúvida que tenta bater dentro do nosso coração, então as coisas acontecem exatamente isso, iguais, melhor dizendo. As coisas vão acontecendo nesse sentido, isso porque aqui, no verso 24 desse texto, nos mostra que muitas vezes a nossa vida ela começa a ser chacoalhada pelas ondas. A nossa existência ela começa a ser balançada pelas ondas que são severas, que são duras contra a gente. E aí, então, lembrando do domingo, agora aqui não existe a subjetividade, existe uma realidade. Os discípulos estão passando por uma grande dificuldade. E como os discípulos também neste cenário e nesta história, eu e você, nós nos sentimos sozinhos também. O texto nos diz, no verso 22, que Jesus ficou sozinho. Diz assim o texto que Jesus ficou a sós com a multidão, e Jesus então vai despedir aquela multidão, Jesus vai despedir aquela multidão que foi até ele. Eles tinham um plano de descanso, mas a informação vazou e Jesus então atende muita gente. E aí Jesus fica sós e fala assim para eles, vão indo, melhor dizendo, que eu vou atrás de vocês. Então, na verdade, eles entraram no barco e muito embora Mateus não diga aqui, mas João, Marcos, agora eu não me lembro qual dos dois evangelistas, um deles descrevem que ele vai em direção a Cafarnaum, se eu não me engano é João que diz isso no seu evangelho. Eles vão até o lado de Cafarnaum, eles vão para o outro lado. Agora, com certeza, eu não tenho dúvida, e com certeza os discípulos também não tinham dúvida, que Jesus estaria encontrando com eles. Jesus estaria indo com eles, Jesus encontraria com eles. Como sempre a nossa expectativa, que Jesus sempre vai nos encontrar. Que Jesus sempre estará conosco, porque quando você abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 28, no verso 20,
a promessa de Jesus para nós, na grande comissão, lá no final do Evangelho de Mateus, é que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a promessa. Então, os discípulos, eles estão aguardando. Eles confiam naquilo que Jesus falou, olha, vão indo, eu encontro vocês. Então, eles estão aguardando a presença de Jesus. Só que no versículo 23, nos diz que antes de Jesus encontrá-los, Jesus, ele então sobe ao monte para orar. E aqui eu vejo um princípio muito importante para mim e para você. A vida de Jesus, ela era pautada numa vida de oração, num viver de oração. Então Jesus, ele despede a multidão, os discípulos entram no barco, vão em direção a Cafarnaum, e Jesus sobe ao monte para orar. No versículo 24 aqui do texto, diz assim que o barco estava já a alguns estádios longe da margem. Estádios, se a gente fosse transformar isso numa medida atual, o barco estava mais ou menos a 5 a 6 quilômetros de distância. Só que, de repente, o barco começou a ser açoitado pelas ondas. E o texto também diz assim que o vento era contrário. O evangelista Marcos diz isso. Que o vento, então, começa a soprar contra. As ondas começam a se tornar gigantes. As ondas começam a empolar, como diz, ou empolar-se, como diz o texto bíblico. Agora, pensa na seguinte situação hoje. E quanto a mim, quanto a você hoje? E quanto à humanidade hoje? Principalmente hoje. Nós estamos vivendo justamente um momento de muita situação contrária, de muito vento contrário. A sensação que nós temos, em primeiro lugar, é de encurtamento da nossa vida. A gente está com a vida limitada. A gente não tem mais como ir para um lado e para o outro, porque tem aí a doença, tem aí esse vírus que nos assola, que nos assusta. Existe isso. Ou seja, então parece que tudo está contra a gente. E é justamente nessa hora onde você começa a verificar uma situação e acontece uma coisa contrária, acontece uma situação que você não gostaria que acontecesse com você, é nessa hora que a gente corre o risco da gente duvidar de Deus, da gente começar a achar que Deus se esqueceu da gente. E embora pareça confuso o que eu vou dizer para você, e pareça uma contradição, porque eu disse para vocês que domingo eu falei de sentimentos, hoje eu estou falando de alguma coisa que é concreta. Eu estou dizendo de algo que, na verdade, existe agora uma concreção, existe algo que está acontecendo, só que o que está acontecendo, ele vem para dentro da gente, ele vem para a nossa alma, para o nosso ser, mas existe aqui uma realidade. Não é aquele sentir que você começa a sentir, minha fé está diminuindo, eu estou sentindo que Deus não está comigo, eu não estou sentindo a presença de Deus, não. Agora existe uma verdade, existe uma ameaça real, existe vento, existe onda, ou ondas, existem dificuldades aqui. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que a noite está chegando. Os discípulos estão vivenciando essa situação, o texto sagrado fala que a noite está chegando e Jesus não volta para estar com eles. Mateus, aqui neste verso, diz assim no verso 23, ao anoitecer, Jesus estava sozinho em terra. João, o evangelista, quando ele fala essa mesma história, João diz o seguinte, em João 6, versículo 17, que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, ou seja, o tempo foi passando, e eles pensando, poxa, cadê Jesus? Onde está Jesus? A ausência de Jesus, então, foi causando neles o quê? Uma insegurança. A ausência de Jesus e a distância de Jesus foi gerando nesses discípulos esses sentimentos, só que lembrem que eu estou dizendo para você, são sentimentos, mas agora com base numa realidade, em algo concreto, existe algo que você pode enxergar, eles estão vendo, olha, as coisas estão se complicando, não é que eles estão pensando, Jesus não está aqui, não, eu vou fazer aqui uma força mental e não vai acontecer nada, não, as ondas estão grandes, elas estão contra o barco. Agora, como que eu posso saber disso? Como que eu sei disso? Quem escreve isso são os discípulos, Mateus e João. E no caso de João, ele faz questão de fazer uma afirmação de que Jesus não estava com eles.
E a sensação da distância de Jesus é horrorosa. O barco já se afastava, estava lá uma distância de 5 a 6 quilômetros, e nada de Jesus. Aonde está Jesus? O evangelista Marcos, gente, ele fala o seguinte, ele nos diz assim que Jesus estava orando, e eu lendo o texto de Mateus, de Marcos e de João, estudando para pregar aqui hoje, eu me lembrei daquela passagem antiga, lá no livro de Êxodo, quando a Bíblia fala assim que Deus, ele viu a aflição do povo no Egito. Deus viu a aflição do povo que estava sendo massacrado pelos egípcios, por Faraó, e Deus se lembrou do povo. E aqui Jesus, vendo a aflição deles, olha que interessante, como Jesus nunca nos esquece. Vendo-os em dificuldade a remar, Marcos 6,48, porque o vento lhes era contrário, isso que Marcos ele enfatiza, Mateus não fala nada a respeito disso, Marcos já faz nos traz essa informação, e aí ele fala assim, por volta da 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, Jesus veio ter com eles andando sobre o mar, e Jesus queria tomar a dianteira. Uma coisa importante para a gente pensar aqui é que Jesus, ele te enxerga, meu irmão, em qualquer situação. O verso 25 nos diz isso de maneira muito clara aqui, o texto diz assim que a 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, ou seja, Jesus nos enxerga em qualquer situação. Marcos nos diz assim que Jesus os viu em dificuldades. A grande verdade, gente, é que às vezes eu posso pensar que eu estou sozinho. A noite chegou, João faz questão de fazer esse comentário e dar essa ênfase que Mateus não dá. João diz assim, a escuridão estava chegando. Ou seja, eles estão sozinhos, eles estão sem Jesus. Aí você pode pensar, poxa, mas eles eram pescadores, eles conheciam aquele lago, esse mar. Eles conheciam muito bem, só que a escuridão vai chegando. Talvez eles olhem para o céu e eles começam a perceber que as nuvens vão se tornando escuras. Então eles começam a sentir medo, sentir angústia, sentir... O que eles vão fazer? O sentimento é, e agora? O que nós podemos fazer? Isso vai tomando conta deles. Isso não é diferente comigo e com você. A noite vai chegando e o salmista ele faz questão de dizer o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã, porque não existe nada pior para um ser humano é viver uma noite de angústia, viver uma insônia de angústia. E o que está acontecendo aqui é mais ou menos isso. Essa angústia vai tomando conta deles, só que a verdade é uma só, que Jesus está te vendo. A verdade é que Jesus está nos enxergando. E então, os discípulos estavam agora vivenciando uma grande dificuldade, porque o vento era contrário, mas Jesus está enxergando. Jesus está enxergando eles lá do monte. Jesus olha, mesmo eles estando a muito longe, 5, 6 quilômetros de distância, a tantos estádios, Jesus está olhando para eles. Marcos afirma que o vento era contrário e eles tinham dificuldade de remar. João faz um outro comentário, olha que interessante, Marcos não viveu essa história, Marcos ele pesquisou, ele fez talvez alguma consulta, ele não estava junto, mas João estava, Mateus estava, e João diz no seu evangelho, falando dessa mesma história, que o mar começou a ficar empolar-se, e um vento agitado, é isso que João diz, rijo soprava sobre o barco. Gente, note aqui, que não existe sentir, é diferente do domingo, não existe percepção, existe uma realidade, existe vento soprando, existe mar empolando, existe ausência de Jesus, existe um perigo real, e a situação está se agravando, eles estão vivendo uma situação de perigo, e aí eu digo para você, quantos de vocês e de nós vivemos uma situação de perigo? E aí a grande questão é, o que nós fazemos nesta hora? Eu não sei quanto a você, mas quantas situações eu vivenciei que eu orava, mas me faltava palavras na oração. Nos falta palavras para orar. A gente não sabe nem como orar. Só que essa história aqui também nos mostra que além de ver as nossas dificuldades, Jesus ele vem ao nosso socorro.
Jesus nos enxerga, Jesus nos vê, independentemente do que nós estamos passando, e Ele vem ao nosso socorro. Mateus diz exatamente isso, a quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles andando sobre o mar. E note que em sua ação de socorro, Jesus extrapolou o natural. Jesus extrapolou o natural. Jesus, ele na verdade agiu no sobrenatural. Por que você está falando isso, pastor? Porque talvez... A Bíblia não me relata isso, aqui eu não vejo os nossos evangelistas fazerem um relato assim, mas na minha visão, talvez os discípulos estivessem pensando que Jesus viria até eles com outro barco. Jesus viria até eles socorrê-los de modo natural, mas Jesus ele agiu no sobrenatural. Jesus andou sobre as águas, e o texto diz assim, que na quarta vigília da noite, quando Jesus os vê na dificuldade de remar, vento contrário, como diz João, o mar empolando, Jesus os vê em grande dificuldade. O texto sagrado diz assim, que Jesus vai no caso até eles, como Jesus vem até nós, e Jesus vai andando sobre as águas. Eu quero dizer que o natural você pode fazer, o natural o homem pode fazer, mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Jesus, é o Jesus todo-poderoso, que Ele age no sobrenatural. Aquilo que as pessoas dizem não haver mais esperança para você, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é poderoso. E essa história então nos mostra que Jesus vem nos socorrer, só que Jesus, além de nos socorrer, Ele também tem um desejo. O desejo que Ele tem, aplacar o medo dos nossos corações. O versículo 26 e versículo 27 diz que Jesus vai até eles, andando sobre as águas, e na mente deles, como eu disse para vocês, talvez eles imaginassem, Jesus virá até mim com outro barco. Só que o texto diz assim, que Ele vai andando sobre as águas. E o texto sagrado nos diz que quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles gritaram, eles ficaram com medo, eles gritam de medo, eles acham que é um fantasma. Eu já ouvi alguém falar sobre esse texto, que diz assim, que existia uma lenda dos pescadores, dos marinheiros, que quando eles vissem numa tempestade um fantasma andando sobre as águas, é que era o sinal de que o barco iria afundar e que eles poderiam perder até a sua vida. Então eles gritam, só que Jesus, Ele fala assim, tem de ânimo, sou eu, não temais. Eu acho curioso aqui essa história. É que, na verdade, o perigo que esses caras estavam atravessando aqui, roubou a capacidade de Pedro, de João, de André, de Filipe, de Tiago, de todos os outros discípulos, roubou deles a capacidade deles reconhecerem a voz de Jesus. Eles não reconheceram a voz de Jesus. Jesus gritou, olha, não temas, sou eu. E eles, na verdade, não reconheceram a voz de Jesus. Em horas assim, meus irmãos, o grande diferencial é conhecer a voz de Jesus. Em horas assim, o grande diferencial é saber quem fala com você. Em horas assim, é você reconhecer a voz de Deus. É Deus que está falando comigo. É Deus que está dizendo, não temas, não temas, não temas. Em horas assim, em perigos de existência, em perigos com os ventos, em perigos com tempestades. Nessa hora, a grande diferença é você reconhecer a voz de Jesus, que é uma voz doce, que vai dizer para você, fique calmo, aquieta-te. Saibam que eu sou Deus, como diz o salmista, lá que Deus fala ao salmista, no Salmo 46, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você tem que conhecer a voz de Deus. Ou seja, apenas a voz de Jesus, a voz de Deus pode tirar de nós o medo de sermos engolidos pela tempestade, o medo de sermos derrotados pelo vento ou pelos ventos. Só Jesus, o medo que nós temos da demora em Jesus nos socorrer. Só que essa história também nos mostra que os discípulos, eles não reconheceram a voz. É que eu estou dizendo para vocês. Ficaram com medo porque não reconheceram a voz de Jesus. Agora, é verdade que a afirmação de Pedro é uma afirmação curiosa, porque e mesmo sem conhecer a voz de Jesus,
Mesmo achando que Jesus era um fantasma, mesmo carregando tudo aquilo dentro dele, ele fala assim: Senhor. Olha que interessante, irmãos. Ele tem dúvida quanto a vós, mas ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Ele chama, é curioso, ele chama Jesus de Senhor. Mas será que eles tinham tanta certeza de que ele era o Senhor? Jesus sendo desafiado por Pedro, Jesus fala: vem. E olha o verso 29. Diz assim que Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Eu me lembro de ouvir o pastor Bispo sempre citando esse texto, essa palavra, e que ele fala assim que Pedro foi, depois de Jesus, o único homem que andou sobre as águas. E nós o criticamos. Eu vou dizer para você com muita sinceridade, se fosse eu aqui, euzinho, talvez eu nem do barco eu desceria, imagina. Eu me lembro que em 2015, quando eu fui para o Belém do Pará, nós fomos lá para um treinamento de células com o pastor Lorival e com os pastores lá do Belém do Pará. Na terça-feira, que era o dia do descanso, os irmãos nos convidaram para ir almoçar lá num restaurante, lá nos ribeirinhos, lá em cima dos rios. Irmãos, quando eu entrei no barco, eu nunca tive medo de voar. Tem gente que tem medo de avião, eu não tenho medo. Eu subo naquele bicho lá e se morrer, morreu. Não tenho medo algum. Agora, eu nunca senti tanto medo no barco. E eu ficava assim: ai, Senhor, me guarda, me faz chegar em segurança daquele outro lado e me traz de volta para eu poder pisar numa terra firme. Imagina se fosse eu ia ter a coragem de Pedro. Mas Pedro, ele merece a nossa admiração e não as nossas críticas. Porque, na verdade, sem ter a certeza que a voz era de Jesus, porque ele tinha dúvida. Quando Jesus falou assim: não se perturbem, não tenham medo. Jesus, ele quer aplacar o nosso medo quando existe tempestade, quando existe dificuldades. Só que Pedro fala assim: se é o Senhor, então eu quero andar nas águas, manda ir até com você sobre as águas. E ele desce, mesmo sem ter a certeza, e ele vai até Jesus. E ele vai caminhando nas águas, porque o medo deles causou essa dificuldade de reconhecer quem era Jesus. Se bem que, deixa eu ser um pouquinho contraditório agora, no fundo, eu acho que Pedro tinha lá as desconfianças. Eu acho que é Jesus. Eu não sei quanto aos outros 11 discípulos. A Bíblia se silencia em relação a eles. Agora, essa história também nos mostra uma coisa que eu estava dizendo no início. Como faz mal para o ser humano olhar para a força do vento. Como faz mal para o ser humano olhar para a força das ondas, ao invés de olhar para Jesus. Pedro estava andando até Jesus. Ele estava caminhando na direção de Jesus. Só que o texto sagrado nos diz assim que ele sentiu o vento bater nele. Ele sentiu a força do vento. Ele sentiu a força do vento bater no seu corpo. Ele sentiu a força do vento bater em seu rosto. Você só não pode se esquecer de um detalhe. Não era um vento suave que ele sentia. Não era uma brisa suave que ele sentia. Pelo contrário, o que ele sentia era um vento forte, era um vento proveniente de uma tempestade, era um vento que fazia com que as ondas do mar empolassem, que eles tinham até dificuldade em remar no sentido e na direção que eles estavam indo. Ele sente isso, e a partir daí, então, ele sente medo. E a partir daí ele sentiu medo, e quando ele sentiu medo, ele se afundou. Ele foi afundando, e novamente, é por isso que eu falo que pareço estar sendo contraditório, que no fundo, Pedro talvez falasse: esse cara é Jesus mesmo, quem anda sobre as águas? Se não é fantasma, só pode ser Jesus. E ele clama: Senhor, 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 me salve. Ele dá agora não um Senhor, ó, se é o Senhor, manda ir ter com você. Não, agora o Senhor é um clamor, é um grito, é um desespero: Senhor, me socorra. E na hora que ele grita, o texto sagrado diz assim, que naquele mesmo instante, o Senhor imediatamente o socorreu. Jesus quer tirar
de você e de mim o medo que tenta roubar de nós a fé e roubar de nós a certeza que Jesus vem ao nosso encontro. Por isso que em meu coração, eu preciso ter essa certeza, sempre essa certeza, de que Jesus, se Ele disse que Ele virá até o meu encontro, Ele virá. Jesus disse assim a Pedro: homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que duvidaste? Quantas vezes a gente duvida? Quantas vezes eu e você duvidamos? Porque, meus irmãos, sendo bem honesto com vocês, é muito fácil a gente ter a fé equilibrada, quando tudo vai bem. É muito fácil. Agora, quando as ondas, elas começam a se agigantar, quando a dificuldade começa a aparecer, é justamente nessa hora, é justamente nesse instante, que nós devemos saber quem é, ou que aparece de fato, quem tem fé ou quem não tem fé. Eu quero concluir a minha fala hoje, usando o verso 32 e o verso 33 de Mateus. O verso 32 e 33, eles nos trazem a seguinte informação: e logo que subiram no barco, o vento cessou. Jesus já tinha realizado isto uma vez. Eu não sei se você lembra, quando Jesus ele vai em sentido a Gadara, que o mar empolou-se e Jesus estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos foram acordá-lo, e um deles disse assim: você não se importa, mestre, nós estamos perecendo. É sempre essa dúvida que paira em nosso coração, este medo, essa capacidade que nós temos de reparar a força do vento, e achando que o vento ele é mais poderoso do que o nosso Deus. E aí, naquela outra ocasião, o Senhor Jesus, ele aplacou o vento, ele disse: vento, aquieta-te. E a Bíblia fala que houve grande bonança, o vento ele se acalmou. E lá os discípulos disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora de novo uma situação um pouco semelhante, um pouco parecida. E quando eles sobem no barco, o texto diz assim que o vento cessou. E os seus discípulos que estavam no barco, novamente eles adoraram a Deus. Eles reconheceram a Jesus e disseram assim: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Gente, Jesus sempre aplacará de nossa vida todo o vento. Jesus sempre aplacará de nossa vida toda a dificuldade. Mas eu preciso reconhecer a voz de Jesus. Eu preciso aprender a conhecer a voz de Jesus. Não foi isso que Jesus disse? As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e conhecem a sua voz. Seja na tempestade, seja na alegria, seja na tristeza, você deve conhecer, você precisa conhecer a voz de Jesus. O que Deus espera de mim, de você, o que Deus espera da gente, em primeiro lugar, é que na noite ou na escuridão, que você saiba que Ele está com você. Que na noite e na escuridão Ele está com você. O que Deus espera mais de você e de mim é que a gente tenha certeza que Deus nos vê. O que Deus espera de você é que você tenha certeza que Ele virá ao nosso socorro, Ele virá ao seu socorro. Ele nos vê, Ele nos escuta, Ele vê o nosso clamor, a nossa dificuldade, e Ele deseja de verdade aplacar de dentro de nós todo o medo, todo o medo. O que Deus espera de nós é que a gente conheça e reconheça a voz dEle. E que Deus espera de nós principalmente é que a gente pare de olhar para a força do vento. Que a gente pare de olhar para as dificuldades. Que a gente pare de gastar energia na dificuldade. Irmãos,
Eu disse domingo, nós não somos poupados de nada nesta vida. O próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. O próprio salmista diz assim que o Senhor, que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor os livra de todas as angústias. Que o Espírito Santo de Deus, Ele acalme o teu coração, acalme o meu coração, acalme o nosso coração, que o nosso coração seja um depósito de coisas excelentes, de coisas que nos direcionam e nos impulsionam a ter fé, não só no momento de bonança, no momento de paz, mas ter fé em qualquer situação, sabendo que Jesus, quando Ele nos diz, vão à frente, eu encontro vocês, Ele virá ao nosso socorro.